Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu tenho uma live ao vivo para fazer com a Bia do Ministério Pequenos Milagres. Eu entrei 5 minutinhos antes para fazer o teste de luz. Tá tudo no improviso. Eu falo daqui da recepção clínica que eu atendo. E eu estou sem a ajuda do meu esposo, que às vezes me ajuda com essa coisa de posição do aparelho celular, a iluminação. Eu sei que conta bastante, mas então eu vou contar com a ajuda de vocês, tá? O Lu teve um compromisso e eu espero que vocês possam estar sinalizando para mim se tá legal, se o áudio tá legal, se a imagem tá legal, antes da Fabi entrar ou da Bia entrar, né? E falar aí, compartilhar algumas coisas lindíssimas para nós, ok? Então, a minha mãe já entrou, que é o Ayrton, que vocês vão ver no grupo, viu? O Ayrton é meu padrasto, minha mãe não quer fazer Insta, então ela entra pelo do meu padrasto. Tô vendo que a Ana também, a paz do Senhor, a paz Ana, a Vitória, minha querida, também entrou, a Lari também entrou, parece que a Bia também já entrou, mas eu vou começar falando um pouquinho antes dela entrar ao vivo. Quero perguntar, meninas, tá ok? Gente, tá ok? Ok? Imagem, som, não deu tempo para dar uma produzida. Então a gente vai mesmo dessa maneira na simplicidade. Breno, beijo. Jana, Deus abençoe. Bom, nós temos alguns minutinhos para entrar aí com a Bia. A Bia, ela é uma brasileira que mora na Alemanha, casou com o alemão Denis, um casal que eu tive a oportunidade de conhecer em Portugal, na Igreja Batista da Lagoinha, em Lisboa, uma igreja muito querida. Quando eu e meu esposo nós estivemos lá, foi a igreja que nos acolheu, nos ajudou no período que nós moramos lá, né, ficamos lá. E foi muito interessante como eu conheci a Bia. Olha, eu vou usar uma frase que uma amiga também querida, a Naíma, ela costuma usar. Ela diz que Deus une com propósito, é mais ou menos assim. E a Bia foi dessa maneira. Eu creio que nada é por acaso, né, gente? Principalmente nós que somos cristãos, que acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas, nada é por acaso. E em um culto, a Bia, acho que estava passando, ela vai, acho que, comentar na nossa live. Eu só vou ficar de olho no relógio. E ela com o esposo, as filhas. E naquele culto foi algo muito especial. Eu senti fortemente de falar algo que Deus estava colocando no meu coração para essa mulher que eu nunca havia visto. Era a primeira, acho que a primeira vez dela na Lagoinha, no culto. E foi uma manhã maravilhosa da presença de Deus. E eu fui impulsionada a falar algo que estava queimando no meu coração. E cheguei do lado dela e comecei a ministrar aquilo que Deus estava falando ao meu coração para dividir com ela. Era um recado da parte do Papai do Céu, como ela costuma dizer. E foi muito interessante que depois que eu entreguei tudo aquilo, né, o recado de Deus, veio um jovem, um outro amigo nosso, e falou assim: Pastora Cris, você estava falando com aquela mulher, eu acho que ela nem sabe dessa história. E eu tenho certeza que ela não fala português. Ela é da Alemanha. Aí eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, tudo isso era da carne. Porque Deus estava pedindo para entregar algo para ela, ministrar, orar. Mas eu falei tudo em português. Eu falei, ou o mistério é grande demais, a ponto de falar em português, e Deus traduzir em alemão, ou foi na carne e agora eu vou passar vergonha porque ela vai ficar sem entender nada. Mas eu sei que no momento ela chorava muito enquanto eu estava ali orando por ela. Bem, acabou o culto e eu fiquei apreensiva e falei, bom, ela vai com certeza vir falar comigo. Se ela não entendeu nada, ela vai que alguém interpretar aquilo que eu orei por ela, né? E no fim, gente, ela era uma brasileira de Manaus. E ali nós nos abraçamos e aí ela compartilhou o que Deus havia dito para ela a partir da minha vida, para a glória dele. E foi algo muito profundo.
e que esses dias ela teve a oportunidade de compartilhar comigo o testemunho mais detalhado, o por isso que Deus havia pedido para entregar aquele recado. Então a Bia, a partir daí, nos unimos, tiramos foto, ela voltou para a Alemanha, o marido dela é alemão, e eu vim para o Brasil. E desde então a gente se comunica através das redes sociais e tem sido uma bênção. E aí, meninas, Deus colocou algo no meu coração. Eu vou crer que é de Deus, porque por mim mesmo, vem comigo, fica comigo, porque daqui a pouco a Bia vai entrar, tá? Deus colocou algo no meu coração. Em pegar algumas missionárias, ministras, irmãs em Cristo, amigas de outras nações e compartilhar experiências, falar o que elas estão vivendo do outro lado do continente, falar de testemunhos, de como elas estão percebendo o evangelho em outra nação, o que elas têm sofrido, sobrevivido, experiências. E é interessante que nós aqui do Brasil, nós sabemos como nós estamos reagindo à pandemia, à igreja. Chegou, mana, chegou, a Bia já chegou. Bia, vamos lá então? Enquanto isso eu vou continuar compartilhando a ideia desse projeto, tá? Meninas, e aí, deixa eu já chamar a Bia para entrar, tá? E aqui nós estamos sabendo como nós estamos lidando, né? Lidando com a questão da pandemia, a questão do cristianismo, como nós estamos fazendo para sobreviver, enfim, nós estamos sentindo, vivendo tudo isso. E é muito interessante saber como nossos irmãos estão vivendo do outro lado, em outros países. Então hoje vai começar com a Alemanha, acredito que é algo profético, Deus está unindo nós, da Igreja do Senhor, independente de bandeira, independente da igreja, da denominação, Deus está nos unindo. Então eu vejo como uma live profética entre as nações para nos ajuntarmos e entender o que uma está passando, as coisas semelhantes. Hoje começa com a Alemanha, depois nós vamos ter aí, se Deus quiser, missionária do Paraguai, Angola e outros países. Só acompanhando aí nas redes sociais, e eu creio que cada uma live nós teremos aí um tema para tratar, e hoje nós temos um tema extremamente importante: santidade sexual. Uau, uau. Vamos lá? Bia, você tá aí, Bia? Vamos lá entender, vamos fazer a transmissão ao vivo aí. Vai compartilhando, meninas, as outras lives. Opa! Chegamos! Oi, princesa! Eu tô pequenininha, mas o negão tá aqui do ladinho. Vem pra cá, marido. Vamos nos espremer. Eles aí, esse homem de Deus. Olha, só tá faltando a Bárbara. Aqui A nessa Bárbara. live. A Bárbara não tá aqui. A Bárbara tá visitando os parentes lá pro outro lado da Alemanha. Ai, que delícia. Não vai faltar oportunidade para estar a família completa, né? Bia, seja bem-vinda nessa live. As brasileiras estão aqui, ansiosas. Olha, já vou logo dar as boas-vindas aqui para a turma, mas ao mesmo tempo um versículo de bênção que eu separei para a senhora, tá? Boa, e também para mim, vai. Bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Salmos 118, verso 26. Amém, amém. Glória a Deus, já recebo. Receba aí, meninas. Vai recebendo essa palavra de Deus. Glória a Deus. Eu comecei a falar de como nós nos conhecemos, Bia, antes de te chamar aí ao vivo. Sei que Deus une com propósito, e você e o esposo e as filhas irão somar muito nessa live, na qual nós, brasileiras, estamos aqui tentando entender como vocês estão enfrentando o isolamento, ouvir o seu testemunho, e hoje um tema muito importante que os casais estão conectados sobre santidade sexual. Então serão 40 minutos de live abençoada, e eu tenho certeza que já colocamos diante do papai, e Deus vai usar muito você, como já tem usado a partir desse ministério. Mas antes, nós temos um louvor, né, Bia? Isso. Bora cantar, meninas. Bora, meninas, para a live. Vai cantar
a canção Deixa Eu Te Usar, que é bem propícia, já que você está com esse projeto das nações, né? Deixa Deus te usar. Aleluia, amém, amém. Então, meninas, para começar essa live, antes das perguntas, ouvirmos testemunhos, vamos de canção? Essa canção é Deixa Eu Te Usar de quem mesmo, ô Bia? É da Sara Farias. Ah, muito conhecida, muito conhecida. Vamos lá, você começa e eu vou com você, viu? Tá certo. Aleluia. E quem souber, menina, vai cantando, deixa o Espírito ministrar. Meninas, se preparem para cantar com a gente. Jesus dá um like, né? Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Seja ministrada, menina. Do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, que se faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia. Quando vocês estão no processo da cura de vocês, não deixa para ser usado por Deus só quando tudo estiver perfeito, não, hein? Deixa ele começar agora. No começo, no meio, no fim. Amém, glória a Deus. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. Vai, 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 deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Enquanto a gente vai sofrendo as nossas dores, Deus vai tratando, transformando o marido, né?
a família, os filhos. A gente vai se deixando ser usada por Deus, não é verdade, mano? É isso E à mesmo, medida é que a isso. gente vai cuidando das coisas de Deus, Ele vai cuidando das nossas, do nosso marido, das nossas crias, das nossas coisas, da nossa finança, até da nossa saúde. Amém. Você é prova viva disso, né? Meninas, recebam essa canção como algo profético da parte de Deus para a vida de vocês. Bora ser instrumentos nas mãos do Senhor. Amém? Vamos lá, Bia, para o nosso bate-papo. Denis, shalom, shalom. Como se fala paz do Senhor em alemão? Casal. Pronto, chegamos. Shalom, Denis. Fale alguma coisa, marido. Fala paz do Senhor em alemão. Bom para vocês. Fala paz do Senhor em alemão. Friede des Herrn. Meu Deus. Meu Deus, isso é forte demais, hein? Sejam bem-vindos. Fala, Deus abençoe Deus vocês. abençoe vocês. Em alemão. Gott segne euch. Uau! Uau! Já fala algumas palavras em alemão, ô, Bia? A gente arrisca? fala. A gente faz o possível. Que bom, graças a Deus. Bom, vamos lá, Bia e Denis. Gente, para vocês que estão entrando, este casal, eles falam agora da Alemanha. Aqui no Brasil são 17h35, se não me falha a memória. É um casal muito querido, que Deus uniu com um propósito. Nós nos conhecemos a partir de um ato profético, de algo sobrenatural da parte de Deus. E eu estou muito feliz de receber vocês aqui. E eu já quero pedir para que vocês se apresentem, Bia e Denis. Fala um pouquinho de vocês aí para os nossos queridos que estão agora online conosco. Bom, eu venho do Amazonas. Eu venho da Alemanha. Da Saxônia. Esse rapaz é da Saxônia. Uau! Nós vivemos na região de Nordrhein-Westfalen, na cidade de Borgo, desde 2007, verão de 2007. Mas eu cheguei aqui na Alemanha em 2005. Bom, a gente tem 3 meninas, como vocês sabem, as 3 misturinhas, a Bárbara, de 22 anos, temos a Laurinha, de quase 12 anos, e temos a Bombonzinha, né, de 8 anos de idade. Que bênção! Glória a Deus. Pode falar, pode falar. Bom, tu vai conduzindo aí as perguntas e a gente vai respondendo. E denominação, vocês são de onde? Conta pra gente. De que igreja vocês são? Você quando era do Brasil e depois foi para a Alemanha? Que igreja vocês... Eu sou batista de coração, né? Então, assim, eu digo que eu sou batista emprestada para a igreja alemã, a Freie Evangelische Gemeinde, aqui na cidade de Borgo, que é o que chega perto, né, de como os batistas são. É uma igreja mais tradicional, Bia? É uma igreja mais tradicional? É uma igreja mais tradicional? Aí, uma igreja mais tradicional? Mas não é nada. Eu diria que é a batista atualizada, entendeu? Ah, é? Boa, que bom, que bom. Que bom. Ô, Bia e Denis, como vocês estão enfrentando essa questão da pandemia e administrando a família? Nós aqui no Brasil estamos ouvindo muitas mães e pais desesperados, né? A questão de como lidar com a pandemia nesse isolamento. Vocês também estão no isolamento social aí, na Alemanha? A gente agora passa pelo semiaberto, né? A gente já tem uma certa liberdade para ir lá fora, mas com todos aqueles cuidados. E não é uma liberdade de fato, né? Então, assim, a gente fica, por proteção de saúde, a gente passa mais tempo mesmo em casa. Não estamos tendo vida social até agora. A gente sente saudade da igreja desde fevereiro, mas a igreja, as igrejas alemãs, elas estão fechadas por causa do Covid, né? Tentaram abrir, mas o pico subiu, já estava subindo da pandemia dentro das igrejas, então acharam por bem fechar e ficar no culto online. Dá saudade de ir para o presencial, mas... Bom, mas o que a gente faz aqui em casa? A gente tem culto da família aos domingos e durante todos os dias da nossa vida, até a hora de dormir, é Jesus 24 horas. Né? Então, assim, é bom, porque a gente está ensinando as meninas já
a se comportarem no reino de Deus. O que elas vão fazer, na verdade, lá no céu depois, né? Uma dessas coisas, por exemplo, é cantar. A gente gosta muito de cantar. A gente usa a etiqueta social bíblica aqui dentro de casa, né? Pequenas coisas que acontecem aqui dentro de casa, e a gente já mostra para elas o que seria no termo bíblico. A gente sempre usa a palavra papai para Deus aqui em casa, para elas eternizarem o papai dentro, para não ficar aquela coisa pesada dos 10 mandamentos, né? Porque quem não conhece pensa, meu Jesus, impossível, né? Então, assim, por exemplo, as meninas, elas sabem jejuar. Aqui em casa, se eu disser assim, se a gente decretar, olha, a gente vai fazer jejum hoje aqui em casa, todo mundo já sabe como é que é o jejum, elas não são resistentes ao jejum, só que o jejum delas é diferente do meu, diferente do dele, o delas é, claro, bebendo líquido, tomando suco, lendo a Bíblia, fala um pouco com o papai, brinca no meio desse negócio, aí depois eu sou o próprio lembrete delas, ei, agora está na hora de vocês lerem um pouco a Bíblia, está na hora de fazer um louvor, entendeu? A gente vai dando o lembrete para elas e elas não têm, assim, duração de muitas horas para jejum, porque não é bom para a idade delas, né? Então, é super normal para elas. Tem dias que a Bombom mesmo quer fazer jejum por conta própria. Ela diz, mãe, amanhã acho que eu quero fazer o jejum, por exemplo. Então, é normal para elas, né? E aí a gente ensina como em que sentido você quer fazer o jejum. Aí a gente conversando vai dando feedback. Então você leu o texto tal, vai ser legal isso aqui. Essa música aqui combina muito bem com o jejum que você quer fazer. E aí ela vai, entendeu? Ela vai fazendo. Aqui em casa, a gente lê livros, a gente ora junto, a gente faz como se fosse um culto normal da igreja, só que de um jeito meio familiar, né? Meio brincalhão, enfim. E oramos no final pela nossa família do Brasil, da Alemanha, para a conversão de alguns, para outros voltarem, e outras coisas que Deus pede que a gente ore pelos nossos familiares. E assim a gente vai enfrentando a pandemia, né? Com um pouquinho de criatividade aqui, ali, acolá. A gente, por exemplo, está quase findando o nosso projeto de leitura bíblica anual. Que bem. As crianças também, elas estudam a Bíblia e, bom, eu diria que diante de mim, as meninas, elas são as primeiras da minha família, sinceramente falando, que vão, com a pouca idade que tem, ter lido já a Bíblia completa. Glória a Deus, que bênção, Bia. Então, assim, quando a Laura agora, por exemplo, ela vai ser aluna do nosso pastor por 2 anos de curso bíblico. Provavelmente ela vai ser a primeira aluna dele que já leu a Bíblia completa antes de fazer o curso com ele, porque são 2 anos de curso, dos 12 aos 14 anos, que já é a idade de se decidir se quer se batizar ou não, né? E aos 14 anos, se ela quiser se batizar, lá vem mais um curso, agora é o curso do batismo, entendeu? Coisa linda, que bênção. Então é possível, né? É bom as mães ouvirem isso de um casal normal. É possível nutrir essa vida espiritual mesmo dentro da pandemia. E uma ótima dica, eu tenho certeza que as mães que estão ouvindo, os pais que estão ouvindo, vão ter a oportunidade de aplicar com mais intensidade a questão da comunhão com Deus, né? Parabéns, viu, casal? Parabéns. E o casal Obrigada. Também tem um ministério maravilhoso. Pode falar. A gente conta muito com uma amiga minha, Bárbara Costa. Ela é a idealizadora da página Filhos, Desafios e Ministérios. Então, na verdade, muita coisa que eu aprendi sobre maternidade cristã, na verdade, foi por causa da página dela. Né? Olha que bênção. Repete a página. Repete a página, Bia. Perdão. A página dela se chama Filhos, Desafios e Ministérios. Boa. Entendeu? É uma página excelente para pais e mães que querem educar seus filhos à luz da palavra. Então, assim, eu aprendi muito com ela, muito com a página dela. É maravilhoso. Eu indico para todo pai e toda mãe aí que não souber sua frente, seu norte, seu sul. Lá tem criatividade para você fazer com seus filhos, como orar pelos seus filhos, como orar com os seus filhos, entendeu? Como introduzir Deus na vida das suas crianças. É muito que bem.
Amém. A Erenilda tá pedindo para você depois escrever aqui a página. Então, no finalzinho aí da nossa live, se você conseguir escrever. Eu vou colocar. Ela tem, inclusive, Instagram. Tá. Eu não sei se ela entrou online, porque eu não estou percebendo muito, mas tem uma das nossas participantes do Filhos, Desafios e Ministérios, é a Maria da Penha Costa 587, tá? Que ela está escrevendo Desafios e Ministérios. Escreveu. Obrigada, amiga. Obrigada. Que bom, Obrigada, isso mesmo, vamos participar. E por falar em ministério... Bárbara, se você tá com a gente aqui, amiga, dá um oi. Maravilhosa página dela. Já vamos acompanhar, viu? Faz a dica aí, viu? Saindo daqui da nossa live, vai fuçar nessa página. E aí, por falar em ministério... Aleluia! E por falar em ministério, vocês têm um ministério maravilhoso, né? Pequenos Milagres, né, Bia? Eu acompanho, desde quando nós nos conhecemos em Portugal, voltei para o Brasil, eu tenho acompanhado o ministério de vocês. Eu gostaria que você compartilhasse também, para todos que estão online, falando um pouquinho como que nasceu o Ministério Pequenos Milagres, também tem página no Instagram, aí depois você deixa todos os endereços no canal do YouTube, para a gente poder também conhecer, aliás, as outras amigas e todos que estão aqui, conhecer também esse ministério, que eu já conheço, admiro, amo e sou extremamente edificada. Conta para nós, Bia. Na verdade, Pequenos Milagres nasceu primeiro no Facebook, como page. Eles chamam lá de blog pessoal, né? É uma página aberta, quem quiser ir lá pode ir. Tem que ter muita paciência para ler, porque eu gosto de escrever, gente. Né? Então, assim, tem textos maravilhosos. Nasceu no dia 8 de abril do ano de 2016, né? A partir dos milagres que Deus fez na vida da Laura, da Laurinha. Bem, conta você um pouco, né? Você está muito quieto. Bora. Mesmo, Denis. Com as amigas. Olha, quando a Bia fala, é muito mais interessante, ela sabe dramatizar as coisas muito melhor. Eu não dramatizo, eu simplesmente boto as emoções para funcionar, gente. Isso é brasileiro. Eu sou é coisa de brasileiro, né? Tudo acabou já. Mas ninguém fala pode imaginar. pouco. Então, como que nasceu a página Pequenos Milagres? Então, a página Pequenos Milagres nasceu com uma coisa que nós não queríamos na nossa vida. Uma prova muito dura que o Senhor nos deu. E essa página ajudou a resolver algumas questões também internas e ajudar outras pessoas que passam, talvez, pelo mesmo processo. Foi no ponto em que a nossa filha Laura adoeceu de uma doença tão grave que os músculos dela se dissolveram. Foram tudo comidos pelo corpo próprio. E sim, ficaram entupidos. E ela entrou, por causa disso, também em um coma. Chamando de cãibra cerebral. Ela teve uma cãibra cerebral, levou ela ao coma direto. E aí era só encher, ela não tinha retendo líquido, inchou bastante, né, bem? Ficou irreconhecível, cheiro de sem vida, um cheiro de gente morta mesmo, já no caixão. Foi assim que ficou o tiro dela, a cor dela de branca ficou esverdeada. Sabe aquela cor quando o sangue sumiu de um defunto? Aquela cor que não tem cor? Foi assim que ela ficou. Então, assim, foi um processo bem doloroso para a gente, porque a doença, como ela comia músculo, ela já tinha atingido bastante parte do corpo da nossa filha. A menina precisou de hemodiálise para limpar o veneno no sangue que a doença estava deixando. E os rins não funcionaram mais. Os rins não funcionaram mais para filtrar nada. Não saiu mais líquido dela. Foi uma coisa bem complicada, teve água perto do coração, assim, foi muito difícil, foi bem complicado. Ela precisou passar por hemodiálise, transfusão de sangue, ela teve problema cardiorrespiratório, problema nos rins, fígado, bexiga. Os médicos cogitavam fazer um transplante de rins, porque o dela já estava saindo da validade. Mas a gente tinha um grupo no WhatsApp que orava por ela, e aí vieram outras pessoas, e daqui a pouco tinha bastante pessoas que a gente nem conhecia.
orando pela vida da Laurinha. Então, a gente trabalhava sempre com duas listas distintas. Uma era de emergência, que era onde a gente passava tudo o que estava acontecendo com ela diariamente, para as pessoas orarem. E a outra era da gratidão. Quando alguma coisa era respondida por Deus através da medicina, a gente postava lá no grupo, então a gente agradecia a Deus imediatamente. E assim a gente trabalhou por um bom tempo, um bom tempo. Então, quando os médicos falaram que quando ela saísse desse coma, se ela saísse de lá, provavelmente ela não iria nos reconhecer. Provavelmente ela iria ter problemas, assim, ia ficar aérea, uma inválida mental, mais ou menos assim, né? E a gente orou em cima dessa questão também. A gente, eu digo, nós e o grupo de oração, né? E o Senhor nos respondeu, né? Já no primeiro dia do coma, na igreja das minhas primas em Manaus, quando elas souberam do coma, era justamente no domingo, elas estavam se preparando para ir para o culto, na Assembleia de Deus. E nesse culto, Deus usou poderosamente o dirigente, né, da oração lá, para dizer que Deus iria tocar profundamente nela e que ela iria sair daquele coma e iria sair sem nenhuma sequela. Eu peguei aquilo para mim. O Denis ainda estava no processo de aprender o que significa fé quando você não está vendo as coisas. Então, para ele foi um processo muito difícil, porque ele, para começar, ele é alemão, né? Nós brasileiros temos uma fé assim, muito pegando fogo, né? Sou meu cientista. Aí, alemão é bem cientista, precisa de fato, como ele está dizendo, entendeu? Então, assim, Deus precisava assim, mostrar para esse rapaz como é que funciona. Entendeu? E aí, assim, algumas vezes ele ficou, quando ele soube que Deus estava nesse negócio, e ele pensou, Deus tocou na minha filha e fez isso, né? Glória a Deus. Antes que ele falasse qualquer coisa, como eu entendo que nós somos os pais que cobrimos ela no mundo espiritual, somos autoridade dela, tipo, com Jesus já tá ruim, muitas ciladas da vida, imagina sem ele, né? Então eu disse, não, pelo amor de Deus, você não fale mais nada. Pelo amor de Deus, já disse que vai trazer nossa filha de volta. Eu sei que a gente vai ouvir um bocado de coisa dos médicos, mas você precisa confiar que Deus vai trazer ela de volta sem sequelas. Resumindo, a menina voltou e para espanto de muitos, ela nos reconheceu. Não teve problema de memória. Aleluia. Mas ainda ficou no hospital cheia de fios e ainda com a doença e o veneno da doença, já fora do coma, mas ainda na cama, com muitos fios. Bom, e quando ela recebeu a alta, assim, encurtando a história, quando ela recebeu a alta, ela precisou sair do hospital na cadeira de rodas, porque ela não tinha mais musculatura. E depois que todo o veneno saiu, e toda a hemodiálise e tudo mais, né, que eles fizeram para ressuscitar a menina, para trazê-la de volta à vida, então ela não tinha força na perna, ela não tinha músculo, o tendão encurtou, os pés dela, que geralmente tem uma carne por detrás dos pés, né, ficou tipo assim, ficou assim, o pé dela ficou isso aqui. Só osso dela. Olha. E o tendão de 2 dedos, até hoje a gente ainda está indo em médicos para ajeitar, porque ela daqui a pouco vai ter a idade de usar salto e eles não conseguem esticar. Eles ficaram mesmo, a gente brinca que é os dedos minhoquinhas. A gente tenta amenizar coisa que é para ela não sofrer, entendeu? Em tudo a gente ameniza. A gente brinca, vai fazer obra, e vai mesmo, né? Ele não disse que ia deixar ela sem nenhuma sequela? Então, minha filha, é verdade. Toma posse por completo. Ela vai passar, mas vai passar. E aí ela voltou para casa, era muito ruim de cuidar dela aqui em casa, porque eu e o Denis, nós saímos do hospital, 2 quase pacientes do hospital, né, Denis? Eu fiquei gripado nesse período. Você ficou com problema de bronquite. Foi. Bronquite. E ela sem energia. A essa altura do campeonato, ela tinha passado por um câncer e já estava chorando para Deus, Senhor,
me socorre que eu já estou com medo, porque eu sei que estresse para quem acabou de passar um câncer é muito naquela fase, qualquer coisa pode ter recidiva. E essa era a minha preocupação, né? E aí eu orei para Deus, eu me lembro que numa noite eu orei para Deus, no dia seguinte saiu o diagnóstico que a influenza já tinha deixado o corpo dela. Agora Glória a precisava Deus. tratar de pecar, que era o que dizia o quanto do veneno ainda tinha no corpo dela, porque com aquilo ela não podia sair do isolamento, assim, Hum, totalmente, né? E aí depois, passados uns 2 dias, para meu espanto, depois dessa oração, os médicos falaram que já podia levar para casa. hum. A poder E na aí ela oração. teve que passar por esse processo todo. É longa a história, dá pano para outra live. Mas ela teve que Hum, reaprender a andar e nós tivemos que ter muita paciência, porque fé não me faltava. Eu já tinha ouvido do hum. papai que ele ia trazer a menina de volta restaurada e tudo mais que tem direito, né? Então, Amém. como você viu, ela estava aqui do lado da gente. Aliás, ela estava desse lado aqui. A Laura é a segunda mais velha, né? E graças a Deus que está aqui até hoje com a gente, vai fazer 12 anos para a honra e glória do papai. Tudo é Aleluia. para ele, né? Eu fico bem feliz, assim, de ser, graças a Deus, de fazer parte, né, da afiliação de nosso Deus e Pai. Amém. Que testemunho. Eu tenho certeza que já É edificou o bem coração grande. das Esse é um nossas testemunho bem grande. Eu amigas. tentei resumir, comprimir, né? Deus, amém. Eu imagino. Deus é um Deus que faz o impossível acontecer. E o Denis Pai, aprendeu nesse deserto mesmo, né, Denis? aprendeu, Viver aprendeu. mesmo a Nesse fé. exemplo, eu vi que nada é impossível ao Senhor. E realmente, Amém. eu conheci Deus só depois desse episódio. Antes foi uma coisa que eu não entendi muito. E agora é tudo diferente. Me coloco nas mãos dele e estou tranquilo. Eu posso Glória a ficar Deus. tranquilo, porque eu sei que ele pode, ele está vivo, Deus é vivo. E ele pode fazer as coisas que ele quer fazer. Glória a Deus, amém. Então, para vocês que estão nos escutando, a poder na oração, continue perseverando. Nem sempre deserto é para a morte. Os desertos, às vezes, nós passamos e muitas vezes nós passamos pelos desertos e crescemos, assim como foi o Denis, né? No conhecimento, na graça, na unção, né? E também a Bia. Então, foi daí que surgiu, então, o Ministério Pequenos Milagres. Porque já era uma coisa. Na verdade, eu não tinha nome para dar, mas Deus sempre estava me cutucando. Você precisa falar das coisas que eu já fiz na sua vida. Só que, Hum, assim, eu não sabia como, né? hum, Primeiro que eu era tímida para câmera ou para microfone em igrejas. Mas eu sempre gostei de testemunhar, assim, em rodadas. Em rodadas. hum. E agora é um milagre. O que você está vendo agora é um milagre. Eu aqui conversando com você. Mas eu não Aí, era assim antes, entendeu? Assim, para Deus é câmera, lindo. para público, para microfone, eu sempre fui muito tímida, mas não assim, para público sem microfone, sem câmera, eu era maravilhosa, mas teve microfone, teve câmera, e eu já estava correndo, né? E aí Oh, glória a surgiu, Deus. né, então, a ideia de fazer uma página no Facebook, uma página aberta, que eu pudesse contar não só esse testemunho e agradecer as pessoas que oraram com a gente pela vida da Laura. Esse grupo até hoje existe no WhatsApp. Mas assim, para compartilhar de outras coisas que Deus já fez na minha vida, como, por exemplo, a cura do câncer, da tuberculose no 4º grau, com uma gravidez, né, as coisas que eu passei, o acidente com traumatismo crâniofacial, como eu já te contei, né, antes da gente ter essa Sim. live, eu te contei um pouco da minha história bem resumida. E para falar também, né, dentre tantos assuntos, é a primeira vez que eu estou falando, que eu vou falar sobre esse detalhe da minha história, esse testemunho que é a santidade, né, a importância da santidade sexual. É a primeira vez, eu nunca falei isso em público. Já Amém. conversei no off com algumas amigas, essas coisas que Deus assim me ensinou como pai, né? E você é a primeira pessoa que está pegando aí esse testemunho, Uau. viu?
Tô me sentindo honrada, honrada, casal, honrada. E sei que é o tempo de Deus, né? Preparou esse momento para falar de um assunto tão importante. Então, mulherada, homens que estão ao vivo conosco, nós vamos falar agora de santidade sexual. Bia e Denis, o que é isso, né? Nós temos, infelizmente, 15 minutinhos para terminar a nossa live, mas eu tenho certeza... Você fecha logo essa para falar. Se você quiser, você pode fechar essa live, a primeira parte. Meninas, não saiam daí, ela vai fechar só para ela salvar essa primeira parte. Aí a segunda a gente destrincha esse milagre, esse testemunho da nossa vida, né, Ben? O que tu acha? Será? Você quer vamos. Meninas, vocês não saiam daí do canal da Cris, viu? Ela vai salvar essa live. Aí ela vai abrir uma próxima live para a gente começar, então, o testemunho da santidade sexual, tá Maravilha. Bom? Bora lá, meninas. Nós estamos com mais de 20 pessoas na sala. Eu quero vocês daqui a pouquinho de novo. Santidade sexual é o próximo bloco da nossa live. Até já, já. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Olá, meninas! Estamos voltando. Nós encerramos agora uma primeira parte da live com o Denis e a Bia e vamos voltar agora para a segunda parte, que é o Santidade Sexual. Ela vai contar um testemunho e depois nós vamos para as palavras finais, oração e encerramento, ok? Eu sei que live, quando passa de 1 hora, já fica muito cansativo. Então, nós vamos mais aí, alguns minutinhos, ouvir esse tema muito, muito importante, sobre santidade sexual. Eu tô curiosa para poder aprender com a Bia e o Denis. O que significa isso, gente? Eu não sei vocês, mas eu estou extremamente ansiosa, quero aprender, estou com o coração aberto para trazer algo saudável para o meu relacionamento e para o seu relacionamento a partir dessa live. Bora lá, meninas, nós estávamos com mais de 20 pessoas na sala e eu espero que nós possamos retomar aí com essa mulherada. Né? Vamos lá, a Cleusa tá entrando de novo, a Ana entrou, minha mãe já entrou, Val já entrou, isso mesmo, gente, vai entrando. Vamos lá, pequenos milagres, o ministério dela já entrou, a Si, beijo sim, já entrou também. Vamos lá, meninas, ainda falta mais 16 mulheradas, 16 meninas. Aliás, tinha meninos também na nossa live, fiquei muito feliz. Simone entrou, seja bem-vinda, sim. Adam entrou, que bom, nós temos um rapaz, nós vamos falar sobre santidade sexual, o que é isso? Vamos aprender com o Denis e com a Bia a partir de um testemunho. Estejam sensíveis para ouvir a esse testemunho, sem julgamento, mas com o coração aberto para aprendermos nessa tarde, nesse finzinho de tarde, começo de noite. Aliás, aqui no Brasil, tem algumas pessoas que não são do Brasil que estão aqui conosco, estavam pelo menos, né? Aqui 18h08. Vamos lá, vou procurar agora a Bia. Vamos lá. 7 pessoas na sala. Vamos lá, pessoal. É que a partir das 19 horas começa um monte de lives também, né, gente? Voltamos. Nós estávamos com 25 pessoas na sala, agora nós estamos com 10 pessoas. A Nelly entrou, a Lucielma entrou. Gente, nós vamos falar sobre santidade sexual com o casal Bia e Denis. Eles estão agora na Alemanha. Que horas são aí, Bia? São 11h11 da noite. Na hora de dormir. Aliás, com esse isolamento mudou muito a rotina, né, Bia? É horário de gente normal. Muito bom. Então, a Ká voltou, a Maíse também voltou. Vamos lá, meninas. E um tema muito importante. Mas é outro testemunho maravilhoso também, viu? Vale a pena seguir a Maíse lá. Mas a gente já fez lives aqui na minha página para te seguir também, que eu quero saber. Coisa boa a gente precisa agregar, né, mana?
A nossa família, Ah, na verdade, é cheia de milagres, Luana. Cheia de milagres. é. Ai, a gente Quase podia fazer toda uma a nossa família testemunhos de milagres, né, Bia? é, Né? a gente passou por Testemunhos cada de uma, mas estamos vivos. corações. A Ana entrou, Erenilda também voltou, Erenilde, eu acho. Erenilda do Silk, da pastora Tânia Tereza. Oi, Ai, Erenilde. que bênção, tá aí, ela voltou. Bom, nós estamos com 13 pessoas na sala, estávamos com 20 e alguma coisa. Vamos começar a falar de santidade sexual? Ou você quer que a Vamos, gente... Vamos, bora lá? vamos lá. Olha, gente, eu já conversei com a Cris e, como ela sabe, como eu sei, 1 hora é muito pouco para falar sobre o tema, então a gente tentou comprimir, né, Cris? Porque o assunto foi longo. A gente foi tentar, numa conversa, deu aí quase umas 3 horas, não foi, É Cris? mesmo. Eu vou tentar, Cris, porque assim, para chegar lá no final, sempre tem aquele comecinho que eu não gosto de deixar para trás. Por isso também que quando alguém vai querer me chamar para ir na igreja contar testemunho e diz que você tem 15 minutos, eu recuso. Porque eu não posso deixar, é sério, eu não posso deixar as coisas que Deus fez no caminho para trás, porque são as coisas que uniram lá atrás com mais lá na frente. Foram coisas que fizeram sentido só depois, entendeu? Aí eu não gosto assim de dizer o que Jesus fez pela metade. Mas eu vou tentar resumir e aí a gente vai criando pano para outras lives, não é não, amiga? Boa, boa. Olha, Então tá contigo a tudo palavra, deixa começou eu te usar. Tudo começou quando eu tinha 14 anos de idade, né? Assim, minha linha do tempo, eu sou filha, eu sou filha de pais solteiros. Eu conheci meu pai só mais tarde, eu não conheci desde o nascimento, eu conheci ele tinha 16 anos. Então, o período todo da minha infância foi vendo gente com família normal. E eu criada com a matriarca da família, a mãe da minha mãe. Eu não consigo chamar de avó, nunca consegui. Mas de sangue seria isso. Mas foi minha mãe, né? Minha mãe de criação. Então, com ela, eu era criada na Batista. Embora na nossa família tenha gente da Testemunha de Jeová, tenha pessoas da Deus é Amor, da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, entendeu? Então, na minha família, eu digo que, sinceramente, ninguém nasce ateu. Pode ser que aconteça de no meio do caminho, mas não nasce ateu, entendeu? Então, aos 14 anos de idade, no ano da minha primeira menarca, Deus, ele deu uma revelação para minha mãe, uma visão para minha mãe biológica. Eu tenho que fazer assim, porque eu tenho 2 mães. Minha mãe biológica falando já sobre o meu futuro. Nessa época, eu estava no primeiro ano de menstruar. E Deus já estava ali cuidando do meu futuro, falando coisas que iriam acontecer e todas as coisas que ele falou, do jeitinho que ele falou, de fato aconteceu. Então a gente vai destrinchar o que foi com assim com né, a conversa fluindo, a gente vai falando mais lá na frente o que foi que ele falou. Então, eu me lembro que uma das coisas que ele falou foi que eu não me engraçasse por ninguém dali de perto, porque o que ele tinha reservado para mim não era daqui, não era lá do Brasil. Não era lá do meu estado, não era da minha rua, do meu bairro, da minha cidade, não era de lugar nenhum do Brasil, era do outro lado do oceano. Então, que eu guardasse isso e eu não fizesse outra coisa a não ser, entendeu? E aí o tempo passou, né? Passou, e pelo meio do caminho eu caí também. Eu gostaria de ser daquelas crentes que diz que nunca se desviou, mas não é verdade, infelizmente, né? Eu errei. Então, muitas coisas aconteceram. E, finalmente, quando eu completei 25 anos de idade, desde os 14, eu conheci o Denis, né? Conheci o Denis, ele estava ainda a trabalho em Manaus, e essa altura do campeonato eu já tinha dito para Deus que se assim, o próximo que eu fosse conhecer, se não fosse o rapaz que ele prometeu para mim, quando eu tinha 14 anos, que ele fizesse de tudo para atrapalhar. Mas qualquer coisa eu não queria mais saber de tentar achar esse homem do meu jeito. Eu queria que fosse do jeito dele, porque do meu jeito eu só tive dissabor, só tive tristeza,
angústia, sabe? Foi muito, muito difícil para mim. E um ano antes de eu conhecer o Denis, eu sofri um acidente. Nesse acidente, foi um acidente gravíssimo, foi de trânsito, eu fui ao coma, né? E nesse coma, a minha irmã mais velha, por parte da minha mãe de criação, estava na igreja dela, na Deus e Amor, na Central, e Deus usou o presbítero que estava fazendo a pregação nesse dia para revelar que alguém da família dela tinha acabado de entrar no coma. E aí falou que aquilo não vinha da parte dele, não era... e ai de quem tivesse tentado contra essa pessoa, porque essa pessoa, para Deus, era como a menina dos olhos dele, e ela achava que era o filho dela, porque o filho dela era envolvido com algumas coisas erradas, então pensou, alguém matou meu filho. Tanto que ela saiu da igreja e já foi correndo para casa para receber notícias, mas a notícia que ela recebeu foi da irmã caçulinha dela estar no hospital, já no coma. O povo mexeu minha bolsa e achou meu número de telefone da família, ligaram e assim a minha família soube que eu estava no pronto-socorro entre a vida e a morte. No problema, durante esse episódio do acidente, eu saí do meu corpo, eu vi o acidente acontecer, o meu corpo espalhado, jogado lá no chão, as pessoas me socorrendo, a ambulância e tudo, o meu corpo sendo sugado para dentro de um túnel, que de um lado do túnel tinha a linha do tempo da minha história desse lado, e desse outro tinha um clarão. Então eu ficava entre olhar lá para o meu corpo, que eu já estava longe do meu corpo, dentro de um túnel, mas eu conseguia ainda enxergar, olhar para esse lado e ver a linha do tempo da minha história, e desse lado do clarão eu pensei, morri. E aí foi quando eu falei com Deus, Senhor, eu não posso ir agora não, porque o Senhor, eu vou lhe dar só dois motivos do porquê que eu não posso ir agora. O primeiro era a minha filha primogênita, a Bárbara. Eu era mãe e pai dela. Então, e o segundo motivo é que o Senhor, eu ainda não conhecia aquele rapaz que o Senhor me prometeu. Olha para você ver quando a gente bota no coração que foi Deus que falou as coisas, né? É Eu ainda não verdade. conheço aquele rapaz lá que o Senhor me prometeu, não. É só por isso que eu não posso ir, não. Ainda não casei, né? Eu só lembro disso. E aí, os médicos, enquanto isso, diziam que pela situação grave da coisa, era melhor remover a paciente para um hospital comum, ou para, tipo, um milagre acontecer, ou morrer, né? Porque a situação foi grave. E aí, mas Deus já tinha prometido que ia me trazer do coma, que ia me trazer de volta à vida, isso tudo lá na revelação, lá na igreja, que eu ia ficar sem nenhuma sequela e que todos os meus dias estavam na palma da mão dele e que não cabia a Satanás tentar contra a minha vida. Amém. E aí eu tive uma recuperação muito rápida, ao contrário do que disseram, caso eu voltasse a falar, saísse do coma, talvez eu não lembrasse de ninguém, e ficasse como também falaram da minha filha, entendeu? No vegetativo, talvez, não sei, tudo pode acontecer, né? A medicina realmente, ela não mente quando ela diz, porque ela estudou. Então, ela diz o que ela estudou, mas é aí que é o bonitinho, né? O papai vem e diz, olha, agora te prepara que eu vou te mostrar como é que eu faço, né? Aleluia! Então, É dessa maneira. a gente não entende as coisas de Deus, mas é assim, é assim. Ele é o operador do impossível. Era impossível para mim, claro, né? Hoje eu penso que, na verdade, o inimigo ele tinha sede de não deixar Deus concluir as etapas que ele tinha para minha vida. Então, ele tentava de todo jeito me tirar de cena. Até porque uma coisa que Deus sempre deixou muito claro é que ele queria muito me usar. Então, se de alguma forma eu estou aqui, eu creio que há um propósito na palavra do Senhor. Alguma coisa tem lá no caderninho dele em relação a esta filha, sabe? Entendeu? E aí eu sempre falo para ele, o negócio é o seguinte, eu de mim não sei de nada, mas se o senhor querendo me usar, eu estou aqui. Pode ficar à vontade, pode mexer aqui na minha estrutura, dessa magrela que chama o senhor de pai, né? Então, um ano depois, eu já estava, graças a Deus, recuperada. Foi quando eu conheci o Denis, e aí eu perguntei para Deus, Senhor, se foi esse rapaz, eu quero que o Senhor mostre os sinais. E aí eu pedi um sinal e ele me mostrava 3 por dia. Era assim, ele era muito. Aí chegou a fase de, bom,
Aí eu me preocupava com a minha filha. Agora vamos ver, Senhor, me mostra se foi ele é a minha filha. Um dos primeiros sinais que eu descobri é que Denis não gostava de criança. A Bárbara foi a Não. primeira filha que ele gostou. E chamou de filha desde o primeiro segundo que se conheceram, não se desgrudaram mais. Que menina Como fofa, Deus é lindo! A partir do primeiro dia que ele conheceu ela, era filha para cima, filha para baixo, chegou na Alemanha, o assunto dele não era outro no trabalho e na família dele, era uma menina maravilhosa. O pessoal tinha até que perguntar, mas vem cá, rapaz, quem é a tua namorada? É a Bia ou é a Bárbara? Aí a gente fica, não, vocês têm que conhecer que menina fantástica, que isso e que aquilo outro. Então, ó, já foi outro sinal. Eu digo, muito bem, agora eu vou lá na casa Agora eu vou apresentar ele para a família. Quando a minha mãe biológica viu ele, ela começou a chorar. Ela disse, minha filha, foi esse moço que eu vi na visão. Que Deus me mostrou você vestida de noiva com ele. Foi ele que eu vi. Aí eu falei, pronto, tá tudo muito certo, muito lindo e maravilhoso, mas tinha uma parte ruim da visão. Que eu fazia de tudo, tudo mesmo, que eu achava que era certo, para esse lado da visão nunca acontecer, né? Então, eu digo que a gente namorou muito pouco, porque a gente já partiu para a fase marido-mulher. A gente, nesse período, ele teve que voltar para a Alemanha para trabalhar, né? Que ele ia em Manaus e voltava, a serviço da Nokia na época. E aí, eu fiquei em Manaus. Na semana de eu completar 26 anos, eu comecei a perder a minha voz. Foi pano para outra manga. Não é, Cris? É outro Já lado. vou anotando aqui Muito pra gente. extenso. Então, eu estou comprimindo para vocês entenderem, porque eu não quero deixar essa coisa de Jesus passar assim despercebido, entende? Houve coisas pelo meio do caminho. Aí, tipo assim, o diabo talvez pensou, agora, se eu deixar ela nesse estado, ele com certeza, ela sobreviveu, né? Mas se ela ficar nesse estado, ele não vai gostar mais dela, ele não vai mais ver ela tão, né, tão interessante, né? Mas só que não foi bem assim a história. Concluindo a história, eu perdi minha voz, coordenação motora, perdi movimento as minhas pernas, não conseguia ficar muito tempo em pé. Nesse período, uma amiga minha me levou no psicólogo, e o psicólogo, você que é psicóloga, você sabe disso, quem perde voz, o que é que foi? Recebeu alguma notícia ruim? É, Eles fizeram várias perguntas para entender por que eu perdi minha voz. E eu falei, não, eu estava ótima, feliz demais, por sinal. Eu agora estava com o nome que Jesus, que Deus tinha prometido para mim quando eu tinha 14 anos de idade, gente. Que maravilha, eu vou ficar com por quê? Né? Então, eu estava ótima, numa fase maravilhosa da minha vida. E aí ela disse assim, bom, por mim, eu não achei diagnóstico aqui para fechar a situação, a gente não sabe por que você está desse jeito, mas eu vou te passar para o psiquiatra, porque ele vai passar a medicação para você. E aí eu fui para o psiquiatra. O psiquiatra passa cadernal para mim, mais algumas outras coisinhas, tarja preta, né, para começar. Dizendo que eu tinha que tomar aquilo ali e vamos ver como é que vai ser nos próximos dias. Só que, em vez de melhorar, peguei uma convulsão, a língua com o palmo para fora, foi terrível. A minha língua cresceu, não sei como. Gente, eu nunca vi língua crescer, a minha cresceu. Um palmo para fora assim, ficou horrível. Se tentava segurar, foi horrível. Eu já estava perdendo, eu não tinha mais como respirar. Eu não tinha, eu estava respirando sofrida, sabe? Porque tudo aqui meu já estava como se tivesse aqui dentro alguma coisa inchado. Me levaram para o 28 de agosto, pronto-socorro em Manaus. E no 28 de agosto, o povo aplicou uma injeção para minha língua voltar ao normal. E eu precisava passar 1 hora para aquele negócio fazer efeito. Mais 1 hora de sofrência. Nesse negócio todo, eu ouço uma turminha lá, né? Eu acho que eram os médicos com enfermeira. Alguém me reconheceu e eu escutei eles cochichando. Não é aquela menina que deu entrada aqui no ano passado, entre a vida e a morte, e todo mundo de boca aberta, o brinco de boca abrida, né? Boca aberta. Meu Deus! Ela sobreviveu. Eles não acreditavam que eu tinha sobrevivido, gente. Eles não acreditavam. Pois eu sobrevivi. milagre, um milagre. Foi, eu sobrevivi. E quando o Denis me ligava lá para Manaus, era ruim, porque se o telefone tocasse
Como é que mudo atende? Hoje, eu amo os mudos. Eu sei o que mudo sente quando ele quer se expressar e não consegue. Eu fiquei igual um mudo. Mudo não tem, só tem som na boca. Algo assim. Era mais ou menos, entendeu? Por uns tempos eu fiquei igual mudo. E era ruim Não. demais, gente. E para escrever, sem coordenação motor no simples eu te amo, para minhas primas falarem no telefone para ele, que era isso que eu queria dizer para ele, pelo telefone, mas elas que tinham que falar. Ruim demais. Passei E, pelo processo, então tudo, eu procurei, eu já te falei, né, que eu fui numa igreja, o que, que esse representante lá da igreja falou, que eu voltei muito triste para casa, pois eu não tinha o bendito do dinheiro para pagar o milagre de Jesus, e eu não acreditava que Jesus cobrava milagre. Voltei muito triste para casa, e numa dessas, com o passar dos dias, foi tanto desespero, porque a coisa tinha piorado, e eu já estava secando, de magra eu fiquei seca, né? Então, assim, eu comecei a orar para Deus. Senhor, se eu orar em pensamentos, eu li minha Bíblia, eu vivia em pensamento com Deus. Até para cantar eu chorava, porque eu gostava de cantar para Deus. E como que canta, gente? Não canta, né? E eu cantava em pensamentos chorando, eu chorava. eu E aí eu imagino. disse assim, numa dessa noite, 23 horas da noite, eu me lembro bem do horário. Eu orei para Deus, desesperada, eu disse, Senhor, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. Para não dizer assim, que eu sou aquela pessoa que espera por milagre sentada. Eu já fui para a área da medicina e também já procurei alguém da tua área, Senhor. E essa pessoa não foi capaz de orar na minha cabeça, para eu ser curada. Então, sim, o negócio é o seguinte, eu não consigo mais sair de casa, eu não tenho mais firmeza nas minhas pernas, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falo, do jeito que eu estou falando com você, é como eu falo com ele até Uhum. hoje. Pensa Ah, até que a pessoa tem um amigo imaginário, porque eu converso com ele assim, se tu for falar na casa, essa menina tem amigo imaginário, gente, só pode. Porque eu falo assim realmente com ele, né? Falei, tu só precisa fazer alguma coisa, se eu mandar alguém aqui em casa e orar na minha cabeça, eu tenho certeza que eu vou ser curada. No dia seguinte, toque, toque, toque lá na nossa porta. Horário da Chocolate com Pimenta, aquela novela Chocolate com Pimenta que passava de ah, tarde. Meus irmãos, todo mundo lá na sala, meus irmãos biológicos. Eu estava na casa da minha mãe biológica. E aí, deitada lá na cama. E aí eu escutei uma senhora falando, é aqui que mora é aqui que tem uma jovem doente? Aí o meu irmão disse assim, um dos meus irmãos, né? É assim, onde é que ela tá? E já foi assim, perguntando, invadindo a casa. Ah, tá ali ah, na porta da sala, ela já saiu invadindo. E aí, quando ela me viu, aí ela caiu no chão em lágrimas, chorou, e chorou, e chorou muito. Ela me disse que do jeito que eu estava, com aquela roupa que eu estava, até do ladinho deitado, como eu estava, foi assim que Deus me mostrou para ela na visão, na noite anterior, eu acho que durante a hora que eu estava justamente falando com ele para ele enviar alguém. E aí ela uhum. começou a falar mais coisa, eu pensei, eu acho que não, provavelmente a família deve ter falado, aí a irmã está vindo aqui, provavelmente. Só que caiu por terra essa minha teoria, porque ela começou a falar de coisas que só eu sabia, porque minha família não lê pensamento, gente, até onde eu sei. É, uhum. Se Deus não revelar o que você está pensando para outra irmã, como é que vai ser o negócio, né? Mas Deus disse Uhum. para ela uma coisa bem interessante, como eu acabei de falar para vocês, que foi, não foi você que disse que se Deus enviasse alguém aqui para orar na sua cabeça, você ia ser curada? Ah, pronto. Aí quem já caiu em lágrimas fui eu, né? O Rio do Uhum. Jordão, o Rio Amazonas nos meus olhos. E aí Uhum. ela começou a falar assim, minha filha, você não vai morrer assim. Você vai ser curada, eu vou orar na sua cabeça. Amém. Mas aí ela, resumidamente falando, que eu era como a menina dos olhos do Senhor, que ele me amava muito, que eu era muito amada, e que tinha uma coisa que, quando eu fazia, mas ele tinha uma condição. Ele mandou ela dizer para mim. Ele vai te curar, mas, o mais é da condição, né? Mas ele quer que você faça uma coisa para ele, continue fazendo uma coisa para ele. Porque toda vez que você faz, ele para tudo, o tudo dele não é igual ao tudo nosso, né? Que a gente não é onisciente, onipresente, onisciente, né? Não é. Mas o dele é tipo assim, é o modo de querer dizer que ele gostava muito de apreciar.
E ele gosta de te ver fazendo. E aí eu perguntei o que que era, né? Com os ombros, porque falar mesmo que é bom. Então, até para economizar, que não sai nada. Era ombros, era isso, era assim, era não. E aí eu perguntei o que que era com os meus ombros, né? O que que ele gostava tanto. E eu em pensamento, mas senhor, o que que o senhor gosta tanto que eu faço a ponto do senhor parar? Ela disse, minha filha, ele quer que você continue cantando para ele, porque ele gosta muito de te ouvir, porque você canta com a alma. E é isso que ele quer das pessoas. Ele quer pessoas que o louvem em espírito e em verdade. Como aquela mulher adivinhou, gente? Ela não tinha como adivinhar se não fosse Deus. Né? Então, ela orou na minha cabeça e, com o passar dos dias, isso resumindo, estou resumindo tudo, o pacote. Com o passar dos dias, assim como eu comecei a semana até gaguejar, a parar de falar gaguejando, eu tive que voltar a gaguejar as palavras, alguma coisa saía já gaguejando, até eu voltar a falar normal. Depois disso, fevereiro do ano seguinte, 2004, eu e o Denis, a gente se encontra no Rio de Janeiro para passarmos um tempo juntos, né, Ben? Aí, no Rio de Janeiro, resolvemos procurar um cartório, porque já queríamos nos casar de papel. Só que o cartório, infelizmente, assim, a gente não tinha toda a documentação, eu não tinha minha certidão de nascimento e só o RG não valia. E o Denis também não tinha um documento importante, assim, que diz que ele não é bígamo. Era importante isso para o cartório brasileiro. Né? Então, por causa disso, a gente só comprou as alianças em São Paulo. Na visita em São Paulo, nós compramos as alianças e daí a gente saiu simbolicamente casados. E pronto, a partir daí, era marido e mulher, tá tudo certo, eu tô fazendo tudo direitinho, eu não tô traindo meu marido, até onde eu sei, meu marido também não tá me traindo, ele tá lá na Alemanha, e eu vou voltar para Manaus para arrumar as papeladas para ir para a Alemanha com visto e tudo para casar na Alemanha. Foi muito bem. Nesse processo todo, né? Um belo dia eu tô achando que eu tô dessa vez fazendo tudo certinho e que aquela coisa que o Espírito Santo falou para minha mãe quando eu tinha 14 anos, a revelação não ia acontecer, pois eu não estava fazendo nada de errado. E o Denis era cristão já, né, Denis? O Denis já era cristão. Não, o Denis ainda era ateu. Era ateu, tá. Ateu nessa época. Uhum. E aí, é estranho, né? É estranho. Como é que Deus prepara um ateu para ser o marido da filha dele? Deus usa das coisas loucas, né? São as coisas loucas, mas é assim, não significa que agora tá para todos. Não, E calma. é uma regra. Se não for a direção de Deus, não se case com quem não presta a mesma fé. Por favor. Agora, se for o propósito do Senhor, assinado, dito, revelado, minha filha, não vá, que você vai cair em cilada e vai dar em divórcio. Boa. E Pode aí, seguir. E aí, mana, o que acontece? No meio dessa história toda, 21 de julho, um dia depois do dia do amigo, eu nunca esqueci, de tarde ele me liga. Primeiro, uma coisa muito estranha de você sabe que eu te amo muito, né? Aí, para mim, a ligação tinha caído, mas na verdade foi ele que desligou porque ele não tinha coragem de ir mais para frente. Mas depois ele tomou coragem, ligou e disse: olha, não vai ter mais, nós não somos mais marido e mulher, não vai ter mais viagem, você fica aí, eu fico aqui, eu não amo você, e eu assim, né? Menino, você tá bem? Eu tô bem. A partir de hoje nós vamos ser somente amigos. E nessa coisa ele ficou sem dar maiores explicações. Só que na hora que ele desligou o telefone, eu já fui olhando para o céu, porque eu gosto de conversar com Deus, olhando diretamente logo para o céu. Aí eu disse, eu realmente fiz isso aqui. Olha, Senhor, o negócio é o seguinte. Eu já fui assim. O negócio é o seguinte. Eu lembrei da revelação, a parte ruim. O negócio é o seguinte. Eu não fiz nada de errado para merecer o que está acontecendo. Eu não roubei marido dos outros, eu não deixei nenhuma criança chorando pelo pai, ou seja, né, um pai de família aqui, né? Sim. Eu não traio ele, eu sou fiel a essa aliança, que aliás era desse lado aqui, a aliança, né? Na Alemanha, no lado direito. Eu sou fiel a essa aliança, então o negócio é o seguinte, eu quero uma explicação da sua parte, porque eu não acredito
eu não estou acreditando no que aconteceu. E olha só, eu não vou largar do teu pé enquanto o Senhor não me responder esse negócio. Vai Realmente, brigar com... Deus, eu era assim. Eu te contei que eu era, desde criança, eu Sim, gostava de conversar com ele, né? foi Então, eu como uma tinha coisa meio que Jacó, né, Denis? Segurou o anjo e falou, daqui não vai sair, né? não sai, não sai. Ela foi muito insistente. Eu fui bem persistente com Perfeito, Deus, né, sabe? Denis? Muito, muito persistente. Nesse meio da persistência, muitas coisas aconteceram. Aconteceu o diabo enviar pessoas para me ajudar. Ai, porque você está com algum problema. Ai, porque o seu marido tem uma outra pessoa. Ai, porque você está com... Como é que eles chamam? Não é imposto, não. Não sei o que pesado. E precisa de uns Hum, banhos, né? E muitas outras coisas. Teve uma vez que eu estava indo para o meu trabalho, 7 horas da manhã, gente, ninguém na rua, um silêncio total, um psiu, psiu. Eu olhei para trás, quem é que está falando, né? Não tinha ninguém na rua, só eu e Deus na rua. Aí um rapaz, por detrás de mim, ele disse assim: moça, eu tô aqui para te ajudar. Ele disse: seu marido foi embora, não foi? Aí eu, ele disse assim: olha, você está carregado. Eu não me lembro bem da palavra lá, da coisa, né? hum, Ele disse assim: eu vim aqui para te ajudar, né? Para trazer o seu marido de volta, assado, feito e cozido. Quando eu comecei a abrir a minha boca, porque eu tinha que ser muito sutil, pois eu não estava falando com uma pessoa comum. Então, a gente tem que hum, ter a educação do papai, né? Etiqueta do papai sim. para falar com a pessoa de outra fé. Isso. Quando eu Sabedoria. vou tentando abrir a minha boca, ele disse: não precisa. Eu já sei que você é crente. Mas você Ah, não se preocupe, porque nós somos da mesa branca, da linha branca, não é macumba, não é isso, naquilo outro. Só que o meu propósito estava tão. Eu estava com raiva, na verdade, porque isso aconteceu comigo. E porque eu sabia, eu tinha certeza que eu tinha feito direito. Como assim? O que foi que eu fiz? Por que que Deus tirou ele de mim? Então, hum, mas para não haver assim sombra de dúvida, eu queria a resposta dele. Aí eu tive que ser assim muito sutil com o rapaz, assim, moço, olha, muito obrigada pela sua ajuda, mas é que eu, eu estou esperando em Deus a resposta. Aí se você, amém. tipo, assim, quem entende pensa, ó, tadinha, todo crente fala assim, mas só que eu era realmente, eu queria a resposta dele. Eu, já que foi ele que me deu e foi ele que tirou, porque eu fiz alguma coisa grave, eu quero saber que foi isso. Então, Sim, nada melhor que perguntar diretamente com o autor da história, né? aleluia, é E verdade, aí amém. eu agradeci a ele e tudo mais, né? E fui embora. Ele ainda insistiu. Eu falei: não, moço, olha, Deus te abençoe. Muito obrigada. Eu sei que você quis muito me ajudar, mas realmente eu meti na minha cabeça que Deus vai ter que me responder. Uma hora dessa ele vai ter que me responder o que foi que Hum, aconteceu, tá bom? ah, Mas muito obrigada e fui trabalhar. E aí, a essa altura do campeonato, eu já estava fazendo uma campanha da família, né? Na Igreja da Deus e Amor, porque eu queria que Deus me respondesse. A essa altura do campeonato, eu passei pela fase, mas será que realmente era ele mesmo? Então, assim, eu não podia, apesar de que esse aqui, o fulano, ele insistia em dizer, nós somos só amigos, não tenha mais esperança. Eu dizia: Senhor, mas o negócio é o seguinte, e se eu realmente for fazer o que ele está querendo e, e, e fechar esse assunto sem a tua resposta? E se for ele a pessoa que o Senhor realmente queria para a minha vida? E eu for para uma outra história, eu não posso, eu não quero nem imaginar que eu vou começar tudo de novo. Eu estou esperando isso desde os 14 anos, então eu só preciso responder para mim. E aí, nessa campanha da família, eu levava outras amigas, o casamento delas era um restaurado, Deus falava profundamente com elas e comigo nada. Então, houve uma época que eu dizia assim: Senhor, se o Senhor não falar hoje comigo, quinta-feira era o dia da campanha, eu não volto mais aqui na semana que vem. Depois eu já estava lá na semana que vem de novo, porque eu queria a mesma resposta dele, né? Eu queria saber o que foi que eu fiz. Porque o que ele falou para minha mãe foi muito grave. O Espírito Santo falou para ela que na hora dele me entregar as alianças, quando eu estava de noiva, na visão, do lado do noivo,
eu recusei as alianças. E porque eu recusei essas alianças, eu fiz uma coisa que eu magoei muito o coração de Deus. Porque eu magoei, Deus, o Espírito Santo subia para o céu com as alianças de volta. E se eu quisesse muito esse casamento, eu tinha que pedir para Deus, muito mesmo. Eu disse, pô, muito bem, vamos responder esse negócio lá na igreja. Vamos saber o que foi que aconteceu. E aí, eu fiz a campanha, meses depois, Deus resolveu, então, falar que por causa da minha persistência, né, eu não procurei outros meios, eu me mantive realmente firme ao que eu queria, o propósito era perguntar para Deus e queria a resposta dele. Só que ele não respondeu o que foi que eu fiz. Eu saí da igreja feliz, porque ele disse que ia trazer o Denis de volta, de onde estivesse. Dessa vez ia ser para sempre transformado e nós iríamos ter quantos filhos nós quiséssemos. Marca essa parte aí dos filhos, tá? É importante, essa parte dos filhos. E aí, nossa, mas ele já é tudo de bom transformado do que exatamente, Senhor, né? Um homem maravilhoso como este. Aí você pensa assim, ele voltou na mesma noite, quando você voltou lá da igreja da campanha. Só que nunca mais eu quis saber de sofrer. Porque eu já tinha pego no meu coração que Deus já tinha respondido. Porque ele vai trazer de volta. Mas sempre aquela coisa na minha mente, mas o que foi que eu fiz para Deus? Para o Espírito Santo, a ponto de ele ter se magoado e tirado esse rapaz de mim? Sempre, sempre, sempre eu tinha isso na minha mente. Eu nunca esqueci. Eu era tão bisbilhoteira com Deus. Daqui a pouco eu estava orando. Senhor, o Senhor não vai me responder mesmo, não? O que foi que eu fiz contra o Senhor? Porque eu tenho... Senhor, eu quero ter o direito de pedir perdão do Senhor. Como é que eu vou te pedir perdão se eu não sei o que foi que eu fiz? Eu sempre falava isso para ele, né? E os anos se passaram, né? Mas depois dessa revelação, passados uns tempos, já por volta de fevereiro, março de 2005, ele, do jeitinho que Deus prometeu, eu não procurei ele, eu não disse, vamos voltar, agora vamos voltar. Não, eu fiquei quieta no meu canto, porque Deus disse que ele ia trazer ele de volta. Então, Deus trazer uma coisa, Deus não disse, agora vai buscar. Ele disse, eu vou trazer. E trouxe. Trouxe. Aí a gente recomeçou as papeladas tudo de novo e compra passagem. Setembro de 2005, tá eu e minha filha aqui, na Alemanha. 12 de novembro de 2005, então, era o dia oficialmente falando que a gente estaria casando. Nos casamos nas bandas da família dele. Para minha surpresa, eu achava que ia ser só no cartório mesmo, né? Porque eu fui no cartório com ele para, enfim, para ajeitar nome, sobrenome, tudo isso que tem direito. E eu achava que eu estava me arrumando, me produzindo de noiva, eu e mais a minha filha, nos arrumando para ir para o endereço do cartório. Para minha surpresa, como o papai, que arquiteta tudo, né? Tudo nessa vida ele arquiteta, ele simplesmente me deu uma surpresa maravilhosa através do meu marido. E eu, na verdade, eu adentrei as portas de um castelo nas águas. Olha, que coisa linda, coisa linda. Então, assim, foi um momento muito especial para mim. Especial, eu tive muitas emoções. Eu queria muito que a minha família estivesse ali. Minha mãe que já está no céu, sempre, 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 desde que eu era criança, ela dizia, minha prima que está aí nos ouvindo, ela vai dizer que é mesmo, porque algumas vezes ela ouviu. Ela sempre orava assim na minha cabeça. Olha só como é importante a oração da mãe, posição de mão, das mãos da mãe em cima. Já profetizando, ela profetizava. Eu ainda vou ver a minha filha vestida de noiva, adentrando as portas de uma igreja, passando pelo tapete vermelho, se casando com um rapaz assim, assado, frito e cozido, um homem que vai amar ela, um homem que vai respeitar ela, um homem que vai cuidar da minha filha, um homem que vai ser muito bom para minha filha. E ela vai ser muito feliz com essa homem. Ela sempre dizia isso. Ela usava a sequência. A mesma coisa gravada. Então, assim, quando eu entrei naquele castelo, não era a igreja, mas eu olhei para o chão e tinha o tapete vermelho. Viu, mãezinhas, a importância de liberar palavras de vida sobre os seus filhos, né? Isso mesmo, já fica outra dica. Então, assim, eu hoje, com as minhas experiências, eu hoje já sou aquela mãe que profetiza na vida das minhas filhas. Eu profetizo e digo, não, os planos do inimigo estão cancelados em nome de Jesus.
Mas assim, pai e mãe têm que viver em santidade também, né? É muito importante viver em santidade, é muito importante ser o exemplo dos filhos em casa, é muito importante a gente se moldar, né, ao modo de Deus, não ao nosso Hum, modo, né? sim. Então, mana, eu casei nesse dia, foi assim maravilhoso. Uma das coisas que eu me lembro do dia do casamento foi de eu sentir fortemente a presença do papai lá. Sabe o que é Hum, você sentir de se arrepiar e começar a chorar? hum, Na hora que eles falaram, eles queriam que a gente fizesse as trocas de promessas, né? Eu disse assim, pai, eu te falei essas palavras, pai, eu te peço nessa hora que o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem uma banda de músicos aí em cima. Então, eu peço para o Senhor mandar os seus anjos, a sua banda de música, de músicos, né? Os anjos, tocar a música que o Senhor mais gosta agora, nesse momento. Olha, mano, de verdade, eu senti a música. E comecei a chorar. O povo achando que eu estava chorando porque eu estava trocando as alianças, né? Eu estava chorando porque eu estava praticamente ouvindo a música no pé do meu ouvido, entendeu? De tão emocionada que eu estava. Então, que aquele experiência. momento, sabe? E eu falando com Deus, assim, olhando para a janela, que o meu negócio é a janela quando eu estou dentro de alguma coisa, né? E era novembro, novembro aqui, minha filha. Se agora, no verão, a gente já está sofrendo as consequências do frio, tu faça ideia no novembro. Mas Meu acredite, Deus. naquele dia Deus não deixou chover. Um sol Ah, maravilhoso, parecia que tu estava no verão. Não deixou coisa chover, linda. não aconteceu de Deus ter cuida de frio. tudo, né? Cuidou Ele de tudo, cuidou de tudo, os tudo. mínimos detalhes. E aí a Sim. gente casou, muito bem, obrigada, passou o tempo, né? Olha, fica de olho aí no horário, hein? Mas nós temos ainda. Tô de olho, nós temos 10 minutinhos. Eita, já vi que já vão para a terceira fase e a final. Então, vai controlando aí, tá bom? Então, Tá. a gente casou e tudo, passados os tempos, né? E meu marido ele foi ao urologista para fazer alguns exames e por lá o médico disse que detectou, inclusive, que ele não poderia assim, ser pai por vias Não naturais. naturais. Talvez aí, se fizesse uma inseminação artificial, funcionasse. A gente não estava em busca de filhos, não, mas por um acaso o doutor quis fazer uns exames e descobriu isso nele, sabe? A gente estava bem feliz com a Hum, Bárbara, a gente só queria a Bárbara, eu tinha plano de estudar, fazer faculdade, enfim, essas coisas, né? Eu vim com esse plano, mas Deus quis outras coisas. E aí, nisso, aí ele repetiu o exame porque ele não acreditava, ele se sentia um homem pela metade. Nossa, foi horrível o dia que ele descobriu que ele não podia hum, ser pai. E eu não lembrava da promessa de Deus. Lembra que eu falei? Vocês terão quantos hum. filhos vocês quiserem? Menina, me passou um branco para pelo menos dizer essa palavra de conforto para o rapaz. Eu não lembrei disso por um bom tempo. Aí eu parei de tomar o anticoncepcional, fomos fazer uma viagenzinha pequena em Berlim, né? E lá em Berlim eu comecei a ter uns sintomas estranhos, tipo, eu não estava bebendo muita água, porém eu estava querendo ir ao toalete o tempo todo. E aí eu disse, Deus, tem alguma coisa de estranho comigo. Das duas, uma, ou eu tô com infecção urinária, Hum, ou o senhor está preparando alguma coisa? O senhor, por um acaso, está. O que o senhor está aprontando dessa vez? Eu conversando com ele, olhando para o céu e de mãos dadas com ele saindo de um museu, dos Kennedy. A gente é, atravessou a rua e, né? De novo, aquilo. Falei, gente, isso não é normal. Querer fazer xixi toda hora, eu não estou bebendo água direto. Como assim? Eu falei, o que o senhor está aprontando, né? Eu pensei. Quando eu cheguei em casa, quando a gente chegou aqui em casa, eu lembro, no dia seguinte, eu segurei o xixi, eu disse, marido, corre na farmácia. Vá comprar, mas me traga o melhor teste que você enxergar lá. O mais caro que tem, eu tenho que tirar essa dúvida, porque ou eu estou com infecção urinária, meu filho, ou tem alguma coisa acontecendo aqui dentro de mim, nós precisamos descobrir agora. Esse rapaz demorou, eu já estava quase não aguentando mais. Porém, quando a gente abriu a caixinha, enquanto ele via lá como é que funcionava,
e tudo mais, e eu aqui já fazendo o teste tinha que levar uns 5 minutos para ter o resultado. Mas no meu caso, não levou, foi fazendo xixi e os 2 pauzinhos aparecendo. Ai, que Eu tomei bênção. um susto. Eu falei, meu Deus, marido, você vai ser pai. Eita, Denis, a Nessa manifestação do hora, milagre sobre a sua vida. Maravilha, isso foi. olha, nessa hora, de verdade, só nessa hora que eu lembrei do que Deus prometeu quando ele disse que ia trazer o marido de volta. Que iríamos ter quantos filhos nós quiséssemos. Glória Então, a a Deus. Lavínia, na verdade, ela é o primeiro milagre do meu marido. E se eu não me Amém. engano, hoje eu estaria com 10 filhos, de tanto que Jesus curou esse menino, que eu fiquei até com medo, gente, de dormir com ele, porque a próxima vem em seguida, entendeu? Uma atrás da outra, né? Glória a Deus, que filha linda. E eu continuava com aquela pergunta. Essa altura do campeonato eu já tinha passado por um câncer, uma tuberculose de 4º grau, já estava com mais um bebê dentro de casa. E eu perguntando para Deus, mas o senhor não vai me responder mesmo? Como é que eu vou lhe pedir perdão? A essa altura do campeonato eu já estudava mais sobre santidade. Eu já falava para Deus, Senhor, traga na minha mente tudo que eu preciso confessar para o Senhor, tudo que eu preciso liberar no mundo espiritual, se eu preciso pedir Eita, perdão. meu Deus. Então, eu já estava nessa fase de fazer limpeza aqui na minha casa, né? Por Sim. causa de uns episódios que eu já te contei, que também dá pano para outras lives. E aí, um belo dia, eu estou na cozinha com a minha filha primogênita, a Bárbara, ela pilotando o fogão e eu lavando louça, e a gente conversando um assunto qualquer aqui, quando de repente eu escuto desse lado aqui, você dormiu com ele. Sabe, assim, uma coisa que não tinha nada a ver com a outra, porque a gente estava falando de outros assuntos e aquele assunto querendo ser o assunto e eu lá. E de repente peraí. Aí eu perguntei, Senhor, você está querendo falar alguma coisa para mim? Eu não estou entendendo. Aí a Bárbara, o que foi, mãe? Espera, filha, espera que eu acho que Deus quer me falar alguma coisa. E então eu fiquei Escuta em isso, silêncio. mulherada. Então eu fiquei em silêncio por um instante, né? Repara bem que essa altura do campeonato, de casada de mentirinhas, já era casada de verdadeinha, certo? Certo, tá? Pra mim tava tudo bem, tipo assim, né? Se por um acaso dormir antes, né? Na igreja, na nossa época, por exemplo, nós falava muito sobre santidade sexual, que é a verdade. A gente não entendia tanto sobre esse assunto. Só entendia que era pecado. Dentro da família, na nossa época, por exemplo, eu sou da época em que Deus o livre, uma moça ficar desvirginada na família, misericórdia, vergonha total, né? Então tinha esses dois lados, mas que era tão, né? Aí eu falei, perguntei para o Senhor mais uma vez, o que o Senhor quer falar comigo? Eu não estou entendendo. Tipo, seja mais específico, porque eu não estou entendendo. Aí ele disse, minha filha, eu tirei ele de você porque você dormiu com ele. Comecei a chorar. Porque, gente, deixa eu ver, quantos anos foi, que eu nem me lembro mais. Que eu, gente, pelo amor de Deus, eu esperei muito tempo por isso. Gente, você sabe que é esperar mais de uma década para o Senhor responder o que foi que eu fiz para magoar o coração do Espírito Santo, a ponto dele tirar o rapaz, a promessa de Deus na minha vida, e que eu tinha que orar muito para Deus trazer ele de volta, se eu quisesse mesmo esse casamento. E aí eu já comecei a ficar quebrantada. Eu falei, papai, eu não acredito que o senhor fez isso comigo. Esses anos todos te perguntando. E o senhor não me falava nada. Custava o senhor ter me falado antes. E aí eu já fui para o quarto, já fui orar. Eu fui me derramar, pedir perdão para ele pelos meus pecados. Né, que ele liberasse isso de mim. Que isso não imputasse nas minhas filhas e nem nas minhas futuras gerações. Iniquidade geracional, falando, né? E que o Senhor... Que essa coisa fosse quebrada, né? Assim, fosse tirada do livro do livro de dívidas com o papai, né? Então, nesse momento, Denis chega do trabalho e eu falo para ele, marido, vem cá, eu já fui levando ele para o quarto. Falei o que Deus tinha falado comigo, eu disse, agora, meu marido, vamos pedir perdão os dois. Eu, porque eu era cristã e sabia, e você, porque você era ateu, não sabia, mas agora você está sabendo. E aí nós começamos a orar, pedir perdão do Senhor, né, marido? Foi assim, uma coisa incrível. E naquele momento eu já fui sentindo uma paz, um alívio dentro de mim. Amém. E sabe, gente, quem aí se casou virgem?
Eu sei como foi a lua de mel de vocês, tá? Porque nesse dia, embora eu não fosse mais virgem, porque não me doeu mais nada, nesse dia era como se eu estivesse descobrindo o corpo do meu marido pela primeira vez. Glória a Era uma Deus. situação incrível, era como se a gente estivesse na nossa lua de mel, acabado de casar, e estivesse na nossa lua de mel, era como se Deus estivesse naquele momento e disse, agora sim está do meu jeito. Pedir perdão a Deus, porque eu quase destruí os planos dele, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Essa questão. Quase destruí os planos dele. E quando eu fui dormir com meu marido, eu tinha um problema de ressecamento vaginal muito grave. Eu não nasci com isso aconteceu aqui na Alemanha. Eu acho que eu estava com esse problema de ressecamento vaginal, tinha uns 2 ou 3 anos, mais ou menos assim. Então, pensa que nesse período era o pivô do nosso momento íntimo. Era ruim demais para mim. Às vezes me rasgava, era muito difícil, era muito complicado. Porém, nesta noite de núpcias, pós pedido de perdão do papai, algo aconteceu. Eu que não tinha, a minha vagina era totalmente seca, ressecada, então, sabe, não tinha médico que desse jeito com a coitadinha. Mas aí Deus resolveu restaurar até a flora da minha vagina. Glória a Deus, que Então, assim, foi bênção. maravilhoso. Eu senti dentro do nosso quarto um clarão, sabe? Quando você sente o clarão do Espírito Santo dentro do seu leito matrimonial, quando você entende agora sim a sua dívida está cancelada no mundo espiritual. Então, tem gente... Então, meninas, vocês aí, se vocês dormiram antes com os seus maridos, agora é a oportunidade aí de vocês estarem cancelando no mundo espiritual. Chama seu marido, vai orar com ele, vai pedir perdão do papai por terem, né, pulado as etapas. Eu pulei a etapa, tá? Eu pulei as etapas. Eu paguei o preço por isso, né? Deus demorou para responder, e eu acho até que ele não respondeu antes porque eu não entendia, eu não compreendia a veracidade, né? Porque para Deus santidade é santidade. Para nós, tipo assim, só é um pecado, Deus entende, eu vou dormir com ele, mas eu vou te dizer por que eu dormi com ele. Sabe por que eu dormi com ele? Porque tinham outras pessoas interessadas nele também. Aí sabe aquele medo que você tem? Se ele me conhecer, né? Quem sabe? Só que, dando um olha jeitinho, só, né, Bia? eu não disse que era ele? Por que eu fui ficar com medo? Por que eu fui fazer as coisas do meu jeito? Não era para eu ter feito do meu jeito. Nesse ponto eu digo que eu não tive firmeza em Deus. Eu tinha a fé que ele ia trazer esse homem para a minha vida. Tanto que ele me trouxe, né, do coma, restaurou, eu não tenho problema nenhum. Aqui, deixa eu ver, aqui, né, esses ossinhos aqui deram uma certa fraturada no acidente. Bem aqui tem uma marquinha, depois eu posso tirar um retrato e deixar aqui para vocês verem a marquinha, uma coisa aqui, para me dizer assim, que eu não sofri uma coisa grave, mas também para dizer o que Jesus fez por mim. Alguma coisa ele tem que deixar uma marca, né, gente? Então, para não dizer que eu não estou nada com aqui. Aqui, quando eu toco, eu sinto como os ossinhos, igual vidro de porcelana que você cola com cola mil, foram colados, né? Colado por Deus, tá? Aleluia, quantos testemunhos, não tenho nenhum problema, graças a Deus. Glória a Deus, quantos testemunhos. Nossa, estamos saindo dessa live edificadas, eu tenho certeza disso. E o quanto nós agimos como Sara, colocando o Agar, passando na frente das promessas de Deus, né, Bia? Tentando ajudar. Então, algo muito... que Deus, quando ele faz a promessa, ele cumpre. Gente, se ele prometeu, não se preocupa, não. Só descansar. Sabe o que você faz para o tempo passar? Faz uma coisa como eu fazia. Eu ia arrumar cabelo, eu ia exaurar uma casa, eu ia sair com a minha filha. Rapaz, eu ia visitar outras pessoas, eu levava outras pessoas para a igreja. Rapaz, eu botava a minha mente para funcionar, para não ficar pensando. Aí quando ele vai trazer, será que ele vai trazer? Entendeu? Quando ele fala que não é o seu pai da terra falando, que o seu pai da terra falando, pode ser que ele nem consiga cumprir. A verdade seja dita. Mas Deus falando, eu vou fazer, não te preocupa.
O nosso tempo não é o tempo de Deus. Pode ser que Amém. no meio do caminho, até chegar o processo de ele fazer, você tem que passar por algumas coisas, tem que largar umas coisas para trás, tem que deixar algumas práticas para trás, quem sabe. Sabe? Para quem é, por exemplo, eu posso falar também com mulheres que, por exemplo, estão no momento sofrendo com algum problema com o seu marido, separação, não sei. Gente, sabe de uma coisa? Vocês valem muito, por sinal, tá? Muito para Deus. Então, sabe o que? Olha, Deus é tão maravilhoso que ele dota a gente de muitas coisas. Eu sou uma pessoa bem criativa. E se você acha que você não é criativa, é porque, minha filha, você ainda não parou para se perceber. Gente, o que Deus dá para a gente fazer, ainda mais agora nessa era de redes sociais, de internet, minha filha, o que você quiser aprender tem na internet. Então, não tem É como mesmo. você ficar com a sua mente vazia. Vá É procurar verdade. fazer alguma coisa. Vá melhorar para quando o seu marido voltar para você ser uma outra pessoa, tá entendendo? Ser aquela pessoa, aquela mulher cara para ele, entendeu? Não é cara assim de finança, não. É cara de inteligência, é cara de saber o que fazer, é cara de como você agir com ele, como você vai aconselhar o seu marido, como que você vai interceder para o seu marido, entendeu? Não é É toda mulher que verdade. consegue, não, gente, mas não é impossível. É É só questão verdade. da gente querer. Bom, fica aí algumas dicas, já passa 1 hora da nossa live. Que delícia, eu ficaria mais 1, 2, 3, mas não sei se vai bloquear aqui o Instagram. Mas, Bia, que testemunho. Hoje nós falamos sobre santidade sexual. Meninas, eu vou tentar salvar essa live para vocês assistirem novamente. E tudo que nós aprendemos espera os planos e o tempo de Deus. Ele é fiel para cumprir todas as promessas, mas nunca é tarde para recomeçar, né, Bia? Glória a Não, Deus. não é. Eu vou pedir para que Tanto que você. hoje ele é cristão. E a fé que ele abraçou é a fé brasileira. Uhum. Aleluia! Um alemão Entendeu? com fé brasileira, né? Mais Alemão, gente. pentecostal. Alemão. Bia, eu vou pedir para que você deixe aí as considerações. O pessoal já está pedindo para deixar essa live salva. Eu estou Vamos recebendo também salvar. Ela vai salvar. muitas notificações aqui no Instagram também. Eu vou tentar salvar, meninas, eu vou tentar salvar. Vou pedir para que você deixe as considerações finais. E o Denis nos dá a honra de terminar com uma oração, Denis. Orando pelas nossas vidas, pelos nossos casamentos, pela nossa nação brasileira. Amém? E aí a gente encerra essa live e quem sabe a próxima vez nós vamos tirar mais horas para falar de mais milagres de Deus. Amém? Deus abençoe, casal. Uma boa noite. Vocês estão cansadinhos, né? Já são mais de 11 horas da noite. Não. Os nossos horários estão trocados. Não se preocupe, não, que saindo daqui nós ainda vamos estudar. Ele agora é estudante de escatologia pelo Instituto Teólogo. Olha que chique! Que bênção. Obrigada. Obrigada pelo carinho, Denis. Obrigada, Bia. Que Deus continue abençoando poderosamente. Amém? As palavras finais e a oração. Amém. Vamos orar? Vamos ensinar as meninas aí. Meninas, quem aí está precisando aprender como é que a gente faz no mundo espiritual, são assim, na hora de orar para Deus, meninas, entenda uma coisa, você e Deus, entendeu? Eu tive a minha culpa, Deus me revelou, eu confessei, eu me arrependi e não voltei mais. E para ser honesta, do nosso passado, depois dessa revelação de Deus na minha vida, eu não sinto saudade de quando eu dormi com Ele. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Mas eu sinto, por exemplo, assim, eu guardo boas lembranças, guardo mesmo, com muito carinho no meu coração. Eu tirei do meu coração quando eu dormi com ele. Eu tirei mesmo, eu mesmo azirei. Disso eu não me lembro, não tenho prazer. Mas eu gosto de lembrar do nosso namoro à moda antiga, de mãos dadas, carinho, de respeito, de cuidado, de atenção, sabe? Dessas coisas eu guardo com muito carinho da nossa época de namoro. Tudo se fez novo, né, Bia? Eis que tudo se fez novo. E a gente fala muito sobre santidade. Aqui na Alemanha, então, as crianças aprendem muito cedo sobre sexualidade de um jeito muito brusco, que dá até vergonha da gente quando elas vêm contar para nós o que foi que aprenderam na escola, e nós não podemos, assim, dizer, não, ela não vai assistir essa aula. Né? E aí depois você tem que descaracterizar tudo que o diabo colocou através das escolas, como é que é, menina com menina, menino com menino, você pode dormir com quem você quiser. Ensinaram até aula de sexy shop para Laura, pasme. Isso aconteceu.
Laurinha, deixa eu ver. Tem 2 anos, ano passado. Ano passado. Foi ano passado, na quarta série. Que Na quarta situação, que série. decadência, Eu né? chorei. Eu tive que entrar no jejum para Deus falar comigo como que eu ia descaracterizar tudo isso da mente da minha filha e no mundo espiritual, que a minha filha não recebesse nada daquilo para entrar no coração dela, no desejo dela, sabe? Então, assim, a Bárbara também recebeu isso, só que eu não sabia orar, né, nessa época, e muitas coisas aconteceram. E a Bombom mais ainda. A Bombom ela vai para a 3ª série, significa que no ano que vem eles vão querer dar essa aula para ela. E a professora já é muito avisada que tome muito cuidado com a Bombom, porque a Bombom ela é cristã. E a Bombom ela age como cristã na sala de aula. Ela realmente age como cristã. Ela Mas não aí como aceita certas os pais, né? Os pais ensinando isso, né? Glória a Deus pela Já vida de teve uma vocês. menina na escola que já tentou querer beijar a Bombom na boca, é bom dizer não, para por aí, para. Nós somos amigas e eu queria que você soubesse que eu sou cristã. Olha, glória a Deus. O meu Deus não gosta disso. Mas isso é normal, Caterine. Cate, que na escola chamada ela de Cate. Mas, Cate, isso é normal. Bombom, não, isso não é normal. Bia, Então, falta 24 minutos, Bia, para acabar a live. 24 segundos. Olha, vamos ver. Olha, a gente profetiza que em nome de Jesus, na casa de vocês. Profetiza aí, bora, amiga. Bora profetizar. Profetiza, marido. A gente profetiza que em nome de Jesus, na casa de vocês, tudo será bênção, seus casamentos serão restaurados. Solteiros vão achar os namorados